Então vamos falar sobre o assunto, né, Glauco? O pessoal tem muita dúvida, né? Tem vários mitos aí que permeiam, que rodeiam aí o uso de testosterona e outros hormônios em relação à glândula que você mais conhece aí do corpo, que é a próstata, né? Que mais você atua, né? Sem E dúvida. a gente sabe aí que nos últimos anos veio mudando muito esse conceito, essa correlação do uso de testosterona em relação às doenças da próstata e não só o câncer, né? Quando eu saí da faculdade em 2002, Glauco, eu não sei se você acha que saiu um pouquinho antes, né? Você se formou quando? Eu formei em 94, cara. 94, você é um pouquinho mais velho que 94, eu. é. Mas eu lembro Dois, a dois, ideia que... Fale. 2000 eu já estava Eu já terminando a estava atuando, já residência. estava atuando. A ideia que a gente tinha de hormônio e testosterona e próstata, assim como o estradiol, né, que é um dos estrogênios de mama, essas glândulas, né, causariam milhões de doenças, né? Era como uma proibição você usar tais hormônios, né? Tanto o estradiol na reposição hormonal feminina, como a testosterona na reposição hormonal masculina, né? Isso foi caindo, né? Teve o Dr. Morgan Teller, que ficou muito famoso, né? Escreveu um livro e acabou com esse mito, né? Alguns anos Sem dúvida. atrás, mostrando que os estudos que foram feitos anteriormente não foram bem feitos, e, na verdade, níveis até baixos de testosterona poderiam predispor ao câncer de próstata, né? Eu tava lendo sobre esse assunto e que não que necessariamente a testosterona baixa cause câncer de próstata. Eu vou falar, quero ver se você me corrige quanto a isso, mas que a testosterona mais alta ela poderia aumentar o PSA e antecipar o diagnóstico. E a testosterona baixa deixa o PSA baixo, e aí o médico urologista está lá com um PSA super baixo e fica postergando o diagnóstico. E, eventualmente, esse paciente, quando descobre, já está numa fase muito mais avançada daquele câncer. Está correto isso? Sem dúvida. O que acontece é o seguinte: entre os anos 30, você tem uma ideia de como é que era a medicina naquela época. Entre os anos 30 e os anos 60, a gente teve prêmios Nobel de medicina, principalmente nessa área hormonal, caracterizando os conceitos de que testosterona estimulava ao câncer da próstata, aonde os trabalhos, Beto, mostravam um N abaixo de 10 pessoas. Em Caramba. 1930, houve prêmio Nobel de Medicina com um caso estudado, e exatamente Foi isso aí mesmo, né? correlacionando o câncer da próstata com a testosterona. Quer dizer, esses trabalhos atualmente, com a tecnologia médica, com a evolução biológica, né, dos exames e da própria medicina, esses trabalhos foram todos descaracterizados, né? Sim. Então, é o que você falou. Atualmente, os trabalhos, as meta-análises mostram, inclusive, um aspecto de proteção da testosterona em relação ao câncer da próstata. E outros trabalhos que a gente pode futuramente, em outras lives, apresentar para o público, para a turma, mostrando que os hipogonádicos, quando eles desenvolvem câncer da próstata, o grau histológico é pior, ou seja, o Gleason, né, Caramba. que caracteriza o grau histológico, nos Ah. hipogonádicos, É ele só tem para um. Eles, só para esclarecer, hipogonádico, pessoal, é para quem tem deficiência de testosterona testosterona, laboratorial comprovada, atrelada a sintomas, né? E o Gleason seria uma forma de exatamente. você estadiar, né? De você classificar aquele câncer, e quanto mais alto o grau de Gleason, mais Mais agressivo agressivo. o câncer, né? Então, Exatamente. Então, pessoas, homens com testosterona baixa teriam um Gleason mais elevado, né? mais elevado, ou seja, Então, caracterizando. Isso em inúmeros trabalhos. Depois, inclusive, eu acho que a gente pode pegar esses trabalhos e a gente discuti-los, sem dúvida, excelente. né? Mas mostrando essa inter-relação entre o hipogonádico, que é o cara que tem baixo nível de testosterona, com o Sim, câncer. Quando eles desenvolvem cânceres de próstata, o nível de agressividade é muito maior. Então, os glíceros são mais sim, elevados, né? sim. É como a população negra com a população asiática, por exemplo. Né? A população negra tem uma incidência maior de câncer da próstata e o nível de É, agressividade histológica é muito maior é muito também, maior. entendeu? Tá? Uma, Mas será uma que caracterização genética, né? E aí, será que isso é muito mais por, sei lá, uma característica ali da raça ou por conta... Vitamina D se especula muito também, né? Porque as pessoas com peles mais escuras vão ter menos síntese de vitamina D também, né? Já se fez essa Isso, correlação no câncer de mama, né? isso, exatamente. Será que em relação à cor da pele e testosterona, acho que aí não tem correlação, né?
Não há. É uma caracterização genética, né? Ainda não Ah, tá. tem dados para Por que que, mostrar por que que a essas população negra teria exatamente uma maior agressividade desses tumores, né? agressividades. Exatamente. É. Mas Então, não voltando, saberia o Beto, porquê, né? não se sabe ainda o porquê. Mas voltando à história do hipogonádico, Beto, então, aí o que, que acontece? A evolução dos trabalhos dessas meta-análises mostraram que o quê? Que a testosterona, atualmente, ela tem um componente de proteção nesses pacientes, Tá. Poxa, ao contrário do que fantástico. se achava antigamente, né? Fantástico, sem dúvida. Entendeu? Até eu acho que se basearam muito nisso, até por uma questão meio que lógica, né? Porque se falava, já que o tratamento para câncer de próstata é bloquear a testosterona causa. Mas o Isso. que, o que a gente viu é que tem um ponto de saturação, né? Que sim, uma É, testosterona muito baixa no homem, ali com um valor quase que feminino, a testosterona sim vai murchar, mas que até 200, 250 nanogramas por mililitro de testosterona, ela tem um ponto de saturação, e que acima disso ela não vai continuar aumentando conforme o nível, né? Senão ela chega também... num padrão e para, né? Homens que usam, né? A gente vê quantos homens aí há anos aí usando testosterona de forma também, né? Sem qualquer tipo de controle, doses maciças, né? No fisiculturismo. E a gente não vê uma maior incidência Não. de simples hipertrofia prostática até cânceres dessa população, né? Porque esses homens hoje começam a usar com 19, 20 anos, usam doses suprafisiológicas, combinação de esteroides, às vezes por mais de uma década, né? Exato. Essa população a gente não vê uma hipertrofia de próstata, né? Uma maior incidência, né? Já que a relação seria tão direta, quanto mais testosterona, mais tamanho de próstata, eu pego, às vezes, algum paciente desse perfil que passa em consulta, eu já tenho de cara com 5.000 de testosterona, 6.000 de testosterona, já deve ter visto coisas do tipo. Ontem mesmo peguei um cara com 2.500 de testo, né, e que já vem usando há 5, 6 anos, né, combinações diferentes, PSA super baixo. Não que a ideia não é querer avalizar esse uso, né, Glauco? Até Não, sem porque dúvida. você pode ter outras consequências, né? Hoje se fala muito das consequências Claro. cardiovasculares, né? Em relação também a efeitos sexuais, efeitos no cabelo, na pele. Então, o uso de doses maciças, sem dúvida, vai ser ruim. É que a gente está querendo correlacionar com aquela ideia de testosterona aumenta a chance de câncer, de próstata, e testosterona aumenta a próstata em si, né? O que a gente está É. vendo realmente que não tem essa correlação. Os trabalhos mostram isso, né? Assim como a nossa experiência aí, que eu já estou pelo menos há 12 anos trabalhando com isso também, não se mostrou ser verdadeira, né? Essa correlação.